Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Cadu Podcast. Hoje é dia especial para mim, porque pela primeira vez aqui no estúdio estaremos recebendo uma banda. Banda que os músicos que cuidam do trabalho da cerimônia, da festa e que transformam, traz toda aquela emoção para o trabalho da cerimônia. Então, eu sou o Cadu, celebrante de casamentos, e hoje estaremos recebendo aqui o representante da banda Elos Voices, Leandro Alberto. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado por Obrigado. comparecer aqui. Fale um pouquinho daí. Quem é o Eu que, Leandro eu que Alberto? agradeço o convite, né, primeiramente, viu, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Legal. Eu acho que isso traz mais conhecimento, né? Além do seu trabalho de mestre de cerimônia, você traz mais conhecimentos aos noivos. E é uma preocupação mútua que a gente tem, né, tanto eu quanto você, sobre isso, né, trazer conhecimento aos casais. Até porque quem vai casar, casa pela primeira vez, né, não é algo que você vai fazer todo dia, toda semana, né, Exato. então tem muita insegurança, e às vezes um conhecimento é sempre bom trazer, né. E tem uma curiosidade aqui que a banda Elos Voices já está há 20 anos no mercado. É uma equipe musical que já passou por várias formações, por várias experiências. Eu queria um pouquinho que você relatasse um pouquinho da história da banda Elos Voices. Eu posso falar porque eu participei também dessa história. Conte Fomos para... fundadores. Pois é. Conte pra gente. Bom, Elas Voices começou em 2005, né, com um convite que me fizeram para tocar teclado. Na época eu tocava mais violão e guitarra na igreja, né? E para curiosidade, nem teclado eu tinha, né? E eu falei isso pra pessoa, a pessoa, mas é para um amigo nosso, seu irmão falou que você toca, né, seu irmão? Entregou E já. realmente eu tocava, mas era mais pra mim, né? Porque eu gostava de fazer gravação, e o teclado é um instrumento fantástico, dá pra você gravar, mudar de timbre, produzir, colocar suas ideias ali em prática pra depois levar pra banda a ideia, né? É, E ali eu aceitei, porque eles falaram, não, a gente tem um tecladão lá, zero bala, de um irmão da igreja e tal, e a gente vai emprestar dele, e a gente vai dar de presente. E daí, naquele convite, eu falei, não, legal, vamos lá. Então, se a gente vai dar de presente, quando que vai ser o ensaio, né? Marcamos um ensaio, era para ser um ensaio só, nós fizemos 3 ensaios, porque a gente começou a se divertir, fazendo divisão de vozes com aquela galera toda que tava para cantar, tinha um coral de 9 pessoas, né, naquele dia. E eles gostaram muito do resultado final, porque além do ensaio em detalhes, divisão de vozes que a gente fez, uma das ideias que eu tive, falei, olha, a gente não vai tocar com o som da igreja, vamos alugar um som, nem que a gente faça uma vaquinha entre nós mesmo para dar de presente pro casal, né? Então a gente alugou um som top, né, de alta definição, e aquele casamento foi maravilhoso, e de lá pra cá a gente não parou. Daí tinha alguém ali que ia casar e viu e queria saber quanto a gente cobrava, né, e queria saber como que funcionava para contratar, queria adicionar um saxofone, e o outro casal queria adicionar um violino, e assim foi incrementando e nasceu a banda Elas Voices. Legal. Eu trabalho como celebrante de casamentos, vocês já sabem, você também sabe. E como celebrante, eu posso dizer a vocês que a importância que é você ter, em primeiro lugar, um equipamento de som bom, que funcione, um microfone que dê aquele resultado legal para que as pessoas que estejam ouvindo consigam perceber a mensagem que você quer passar. E com a música não é diferente. Vocês têm, lógico, excelentes músicos, instrumentos maravilhosos, mas e também o som é importante. Então eu queria que você relatasse para os casais, para as noivas que estão nos assistindo, ou até para as empresas que querem um dia um evento corporativo com a banda, fale um pouquinho da importância de se ter o equipamento adequado para cada evento. Bom, ali a gente nasceu mais comercialmente no ano seguinte, em 2006, né? Certo. Não paramos desde 2005, mas em 2006 a gente começou a ter um novo formato, novos integrantes. Foi onde eu convidei o Edu, né, para fazer parte lá com a gente, a esposa dele, pelo timbre de voz, né? Eu fui pensando em pessoas que tinham timbre de voz característico para montar um grupo já, né, encaminhado ali, quem ia fazer cada voz do naipe. E a gente fez essa locação de equipamento durante acho que 3 a 4 anos, até adquirir o nosso equipamento financiado em suaves prestações, Faz parte. né? Mas ali a gente fez a locação durante muito tempo e a gente fazia questão disso para desde o início ter uma qualidade muito excelente, né? A gente sabe que trazer bons músicos é um desafio, sim, mas a gente não pode matar a qualidade depois que vai para o equipamento.
né? E eu já vou dar a dica aqui, né? Não é só equipamento. Tem uma coisinha a mais ali que tecnicamente a gente fala de mixagem, né? Você que está assistindo aí o vídeo, se você provavelmente está percebendo que a gente está num estúdio de alta qualidade sonora, né? Com um microfone de alta definição. E no casamento também a gente precisa dessa alta definição. Então a mixagem, ou a regulagem do som, né? Para quem é leigo entender. A regulagem do som é muito importante. A regulagem por instrumento, por captação, né? Qual microfone vai ser usado em qual instrumento vai sobrar tal frequência. Eu posso dar um exemplo? Pode, claro. Saxofone. Eu já vi noivos relatarem, puxa, eu fui assistir um casamento e a banda tava com saxofone muito agudo. Ele sempre, na maioria das vezes, o próprio instrumento sobra. Lá o 1K, 2 kHz, né, de frequência ali de médio agudo, Certo. né? Então você cortando um pouquinho do médio agudo ali já resolve muito pro Equilibra. sax. Entendi. Equilibra, exatamente. Entendi. Corta só o que tá sobrando ali, já fica muito bom, né? Então esses ajustes por instrumento é muito importante. Daí vai ter outro que vai sobrar outra coisa e assim, né? E assim vai. Legal. Equipamento bom, instrumento bom, vozes muito boas e, claro, profissionais incríveis. Mas o mais importante que eu vejo na banda, me permite já dar um feedback para a banda hoje, é que em cada cerimônia que vocês trabalham, vocês trazem muito mais do que o trabalho profissional de músicos, mas vocês trazem alguma coisa a mais, que é a emoção. Vocês conseguem assim atingir um resultado incrível, porque aquele casal gosta de rock, vocês trazem uma adaptação das músicas de rock para uma cerimônia. Assim como teve a noiva do pagode, que vocês transformaram aquela música de pagode para poder se tocar dentro de uma igreja, que eu achei fantástico. Fale pra gente, por favor, Lê, como que é essa proposta, que eu acho uma grande inovação hoje no mercado, de transformar aquilo que é o perfil do casal e adaptar a lista de músicas para o casamento. Vamos lá. Antes de mais nada, lá na década de 90, 2000, 2010, né? A gente já tocava na igreja e alguns casamentos a gente tocava até com a equipe da própria igreja lá. E ali eu notava que a gente tinha um perfil. Qual que era o perfil? Existia músicas de casamento, né? Que era Kennedy, né? Que era aquele piano que fugiu o nome agora, Richard Clayderman, né? Richard Clayton. Então tinha as músicas de casamento e depois o pessoal do gospel começou a trazer, né? Primeiramente foi o Padre Zezinho que trouxe muitas músicas de casamento com letras bonitas, né? Com arranjo, os arranjos eram até singelos, mas a letra era muito tocante. Depois veio Cassiano e Jairinho com um CD só de casamento, né? E veio Fernanda Brum, e veio várias pessoas, né? E depois veio o Internacional Romântico, né? E a gente tinha ali as músicas de casamento. E Perfeito. depois a gente tinha, numa outra situação, a gente começou a ter as músicas por estilo. Então, se começava ali tocando as três primeiras músicas era clássica, então a gente sabia que até o final do casamento tinha que ser clássico para combinar. Tinha no máximo dois estilos, né? Certo. Então começou gospel, então vai gospel até o final. E hoje a gente tá numa fase 3, né? A fase 3 é totalmente diferente. Já não tem as músicas só de casamento, já não tem as músicas para combinar só estilo. O que combina é colocar música, colocar a trilha sonora para aquele momento da entrada do noivo, por exemplo, que seja a cara dele. Colocar a entrada da noiva que seja a cara dela. Mas, Leandro, essa música é totalmente diferente dessa, mas faz todo sentido, porque para eles que estão ali, é a música da história deles. Para quem tá no público assistindo e conhece, eles são pessoas que, Vai né, perceber. carinhosamente foram convidadas, então é porque Perfeito. conhecem a história, Vai sabe perceber. que é a cara do noivo, né? Sabe que é a cara da noiva. Então a gente sempre deu essa abertura deles trazer a história deles, independente do estilo musical. A gente adora ser desafiado, isso nos traz um crescimento. Pode ser né? Vou falar aqui o Fernandão do violino, professor do Conservatório de Tatuí lá de violino. Um abraço pro Fernandão se Fernandão, assistir. beijo para você, irmão. O Fernandão é um baita de um cara, para não falar um palavrão, né? Em todos os sentidos, por isso que ele é altão, né? Mas tem um baita de um currículo, um baita de experiência, toca bem pra caramba, uma afinação incrível, né? Mas nessa da gente abordar vários estilos,
Ele já me relatou, nossa, é diferentão, né, esse estilo, mas traz o crescimento, depois ele sai dali aprimorado, se ele for tocar em outro casamento, freelancer com outra banda, sozinho, ou Já vai ter essa bagagem. na produção que ele for Legal. fazer, ele tem uma outra bagagem, com um outro histórico totalmente diferente, né? Então a gente percebeu que tocar músicas inéditas é, sim, a primeiro momento, um desafio, uma grande responsabilidade. Sim. E a gente tem que ter gente de ponta lá para poder fazer. Mas, ao mesmo tempo, traz um baita de um crescimento, traz um baita de um significado também ali pro casal que tem a sua trilha sonora personalizada, né? Então a gente deixou um pouco aquela primeira fase onde a gente se dedicava só a qualidade, 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 e a gente passou numa fase nova que se chama essência, onde a gente tenta perceber o que é a essência para o casal, né? A gente tinha a fase anterior, onde a gente até ajudava a escolher repertório, tinha a lista de músicas, né? Hoje o casal nos trazem a lista de música, Exatamente. traz os detalhes. Olha, nesse momento a gente vai sair, na hora que a gente estiver no meio, a gente vai parar, o pastor vai interromper, vai dar uma mensagem bíblica, e depois a gente continua com a música num tom mais forte. Perfeito. Né? Quem produziu isso não fui eu, o casal me trouxe, né? Então a gente tem uma essência trazida pelo próprio casal. Muito bom. E até eu vou compartilhar com vocês que estão nos assistindo, se você é noiva, noivo, eu vi, eu escutei, eu estava lá. Tema de Dragon Ball. Para quem não sabe, quem está casando hoje é pessoas que já assistiram lá atrás, na infância, Dragon Ball, Naruto, Pokémon. E eu tenho contato com essas noivas e, numa dessas cerimônias, o Leandro me traz lá a música do Dragon Ball. Gente do céu, e eu tive um casal que quis que eu falasse alguma coisa que tivesse a ver com o casal. E eles falaram, a gente adora anime e tal, o jeito ninja de ser, conforme o Naruto. E você trouxe, para aquele casal, uma música de Dragon Ball. Como foi conhecer esse estilo diferente? Porque a música de anime é uma música diferente, é em japonês. Como que foi essa experiência de você adaptar o Dragon Ball? Bom, as adaptações, quando chegou o Dragon Ball pra gente, eu confesso que foi até fácil e prático, porque a gente já tinha feito vários outros estilos dificílimos, né? Certo. Vou falar de alguns estilos que foram bem complexos pra gente. Teve um casamento que ela queria, isso em 2010, 2012, teve um casamento que ela queria tudo trilha da Walt Disney. E o Walt Disney é super produzida, todas as músicas. E Sim, cada uma é uma diferente da outra. E exato. uma tem subida de tom, o outro tem uma voz espetacular lá, muito aguda, e precisa a gente fazer, né, se aproximar da qualidade da Walt Disney é um baita de um desafio, né? Seja Frozen, seja Tarzan, seja, né, a tema do Aladdin, que foi difícil, mas na época, né, pra gente pegar ali as subidas de tons, né? Os duetos, né? Tinha até um dueto que a gente chama de cânone, né? Um fala, o outro responde, né? Entendi. Então, esses foram bem mais complexos. Quando chegou o Dragon Ball pra gente, o noivo ele trouxe a música original, que é praticamente um Certo. rockzinho, né? Mais rápido, né? E ele já trouxe um link do YouTube, olha, só que eu quero assim, ó, bem lentinho, no violino, nessa forma. Então Suave. veio muito formatado, Entendi. né? Veio muito próximo, a gente não teve dúvidas do que ele queria, Perfeito. né? Então, quando a gente deu essa liberdade para o casal trazer a essência pra gente, valeu muito a pena, porque a gente pega algo assim, eles tomam a liberdade de nos contar o que eles sentem, como eles gostam, o que é importante para eles. Tem Legal. pessoas que querem trompetes triunfais no anúncio da noiva, né, clássico. E tem pessoas que falam, olha, eu queria, mas não igual trompete, né? Tem pessoas que falam, olha, essa música aqui que tocou do Ed Sheeran. Ed Sheeran estourou com várias músicas para Exato. casamento, né? Exato. Então cheio de Ed Sheeran lá no casamento, mas tem gente que fala, eu quero tudo menos Ed Sheeran, porque eu já vi tocar em muitos casamentos, né? Então, assim, é peculiar o gosto de cada um, né? Posso Maravilha. dar mais um exemplo? Claro, à Ó, vontade. teve um dia que a gente tocou casamento da Pamela, hein? Ó, se a Pamela estiver assistindo, um grande abraço a Pamela e Vinícius. Putz, verdade, eu tava lá também. Você tava lá. Beijo, Pamela. Eles trouxeram algumas músicas diferentes, né? E a que mais nos chamou a atenção, que nos pediu atenção, foi a música dos Incríveis, tema dos Incríveis, que é uma música o tempo dela é 5 por Os 4. Incríveis do Pixar. Isso, Isso, é, lembro. tema Os Incríveis. E a música ela é num ritmo 5 por 4, um andamento 5 por 4.
Bom, 5x4 é difícil até da gente fazer na matemática, você imagina na música. Entendi. Né? A gente que está acostumado com 4x4, por exemplo, né? Então, para fazer aquele tempo 5x4 foi bem. Foi bastante desafiador, porque o batera tinha que ser muito preciso Com certeza. e nós tínhamos que. é, Só para vocês entenderem, nós músicos estamos muito acostumados com o tempo 4x4, que é o mais básico, que é o primeiro que a gente aprende, e depois tem o tempo, né, 2x4, ternário, 6x8. três por É, quatro, né? E as frações disso, né? 6x8, 12x8, 8x4, né? Enfim. Então, quando vem um 5x4, né? A gente tem lá o Iane, que faz 7x4, né? Que na matemática já fica duro de fazer, na música é um pouco mais difícil. Né? Daí a gente precisou fazer ensaio só para essa música, uma noite só para ela, mas valeu muito a pena. legal, né? Queria que você comentasse também o que as noivas não sabem, talvez, alguma coisa de bastidores, porque a montagem do que você faz é sempre horas antes do evento. Você combina direitinho o que precisa, você vê a questão de chuva, você vê tudo isso que é tudo, quando é ao ar livre é mais complicado, tenho certeza disso. E como que é essa preparação antes do evento e durante o evento? Qual a importância disso, né, no seu planejamento? Muito bem, ó. Você que é banda, tá assistindo, preste atenção na dica, hein? Se você já não faz, preste atenção que vale a pena. Banda de cerimônia de casamento. Durante a montagem, além da regulagem, que eu já dei a dica que é importante, tem a questão da acústica do local, do posicionamento das caixas. Eu trabalho com a linha JBL, é um 515, gosto muito, porque ela não é nem muito alta pressão sonora, nem muito baixa, né? Então a distribuição da caixa é muito importante. A dica número um, não deixe a caixa de som menos que 5 metros de proximidade da banda ou de qualquer pessoa que for ouvir. Entendi, Porque ela fica muito forte se ficar muito perto da banda da microfonia. Eu certo, gosto de 5 a 7 metros de distância da banda pra gente ouvir como retorno entendi. e das pessoas também. Fica um conforto muito bom do som, né? É, Então, quanto ao posicionamento, a gente sabe que locais muito compridos precisa colocar não só som lá na frente, mas colocar uma ou duas caixas de distribuição do Intermediário meio para daí, entendi. frente. Lugares muito largos, né? E a gente vai mudando a dinâmica da posição da caixa e da mixagem da, 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 da mistura ali das frequências, da regulagem, né? Isso é muito importante. Agora, quanto à montagem antecipada, eu gosto muito de ir bem antes, pelo menos 2 horas antes, porque a gente monta em 30 minutos se for preciso, mas eu gosto de montar em 1 hora. Para montar bem tranquilo e fazer a passagem de cabos, né? De forma bem discreta, para que não fique ali para alguém tropeçar, para alguém cair. Então tem tudo isso, né? Que a gente Legal, pensa, se tiver chance de passar aéreo, a gente passa. Tem cabo para isso, né? A gente leva sempre extensão sobrando, porque a gente nunca sabe o que pode enfrentar lá. exato. Quer dizer, se for um local conhecido, a gente sabe o que pode enfrentar, né? É, E a questão de chuva, quando é local aberto, a gente acompanha 15 dias antes. Depois, quando tá uma semana antes, a gente vai acompanhando dia após dias. Até porque vocês, junto com a cerimonialista, vocês fazem uma parceria para tentar ver se precisar de uma contratação de tenda. Creio eu que já deve até tá no contrato, imagino eu. Sim, sim. O próprio casal sabe que se chover fica difícil para equipamento, para fotógrafo que tem equipamento Todo mundo, caríssimo, né? Todo exato, mundo fica onerado. Madrinhas, convidados que fizeram chapinha, tem tudo isso com daí, certeza. né? Então, assim, na maioria dos locais hoje tem plano B, né? Legal, Tem um plano coberto, tem a tenda que pode ser locada. E quando falta uma semana para o casamento e a gente vê que tá previsão de chuva, a gente não acompanha, não só se vai ter chuva, não, tá? A gente acompanha ele dia a dia, se isso tá mudando e o quanto tá mudando. entendi. E a gente percebe, a gente começa a entender um pouco de pouquinha coisa de meteorologia, porque a gente começa a ver que começa a mudar os horários da chuva. Olha, já tá mais tarde. Olha, agora tá para de noite. Putz, já tá pro dia seguinte a chuva. Oh, glória a Deus, vai dar tudo certo. E a gente nem
incomoda os noivos com isso, porque a gente já está acompanhando, vendo que já está dando certo, Legal. né? Se tiver alguma intercorrência, a gente vê, olha, a chuva está só aumentando dia a dia, a gente vê a questão de milímetros de água que está, né? Não só percentual de chance de chuva, Sim, mas o quanto de milímetro ser precipitado, né? Isso é muito importante, não só percentual. Precisando, a gente entra em contato primeiro com a cerimonialista, mostrando para ela tudo o que a gente já vem acompanhando, trazendo esses dados para ver se tem um planejamento. legal. E na maioria das vezes ela já até viu, já conversou com a noiva. Graças a Deus a gente tem muita cerimonialista boa hoje, né? Ela já viu, já tem um plano B, já conversou com a noiva, já decidiram, né? Então, Facilita. ultimamente a gente não teve mais dor de cabeça com chuva por causa disso. Legal. Então contrate uma cerimonialista, uma boa cerimonialista e contrate a banda Elos Voice para sua cerimônia. Eu até recomendo, eu vou dizer por quê. Tem coisas que as bandas, nem todas as bandas têm, mas o que eu gosto muito é que enquanto eu estou falando, em alguns momentos da cerimônia, isso é muito importante. Você faz aquele fundo musical que é perfeito, não fica nem assim, muito alto que atrapalha a minha fala e nem muito baixo que fica insosso, você não consegue ouvir. Como que é essa experiência sua de falar, de tocar um fundo musical, pelo menos quando eu peço isso para você, você faz isso de uma maneira muito precisa. Como que é essa manha, né? Dá para você contar isso para a galera? Claro, dá e conto com muito prazer. Ó, a banda que tá assistindo, mais uma dica. Banda que estiver assistindo, com muito prazer, uma dica. Eu tenho que fazer um workshop para bandas daqui um dia, né? É, Os casais estejam assistindo, enfim, todo mundo. Eu treinei muito antes de casamento, eu tocava em grupos de oração. E o pregador estava falando uma mensagem, dando uma mensagem bíblica, fazendo uma interiorização, momento de cura. Então a gente automaticamente foi aprendendo ali como lidar com cada situação, né? É, E qual que é a técnica, o fio da meada para isso? É, Antes de eu falar do fio da meada, eu tive várias fases também como músico, e teve fases onde eu descobri os acordes com nona. Tudo ia acorde com nona, né? E teve fase. Quem gosta de drink sabe, né? Putz, aprendi a colocar limão nas coisas, mas tudo vai limão. Tá. Conhaque com limão, pinga com limão. Mas então, tudo eu colocava acorde com. Nossa, agora acordes com sete mais. Nossa, agora acorde dissonante. Chega uma hora que você tudo vira jazz, né? E se você toca guitarra, um adolescente, mesmo que você esteja tocando a missa, tudo vira rock, Eu te né? entendo. Porque é a emoção daquele recurso do momento, a emoção de ter Sim. encontrado aquela coisa diferente ali, né? Mas com o tempo a gente percebe que o mais importante, né? Então o padre ó, dá aquela olhadinha. Para e dá uma olhadinha pra banda lá no meio da missa, do Ministério de Música, e a gente sabe, excedi, né? O pregador, era ministério mais baixinho, daí a gente já sabe que a Exagerou, né? gente excedeu, né? E a gente começa então a gente começa a prestar atenção no que está acontecendo, o que ele está falando, para a gente moldar até mesmo os acordes mais carinhosos, acordes mais, né? Porque a música tem esse poder de criar aquele sentimento mais triste, mais feliz, eufórico, né? Mais calmo, mais tranquilo, né? Perfeito. Tudo através do som, tudo através do que o instrumento faz. Então agora vai a dica de verdade. A minha técnica é, se eu estiver prestando atenção e entendendo o que o Edu tá falando, que o mestre de cerimônia tá falando, para você que toca na igreja também, presta atenção no que o padre tá falando primeiro. Quer dizer que, se eu tô conseguindo prestar atenção lá, é porque tá confortável pro meu ouvido e pra todo mundo que tá ouvindo. Agora, se eu tô prestando atenção só lá no meu arranjo, e me emociono com o meu arranjo, e começo a criar, e co-criar, e os Aí você músicos acaba vêm junto, né? disputa com a voz É, do dirigente lá. exatamente. E acontece isso, acontecia isso no meio do grupo de oração lá, tava fazendo um fundo, o, o, O o pregador guitarrista, putz, que legal, ele já entra junto e começa a fazer fundo junto, daqui a pouco tá a banda toda fazendo fundo, já não é mais fundo, deixou. né? Então a técnica é essa, escute, preste atenção no que está sendo falado, para você, se você está ouvindo e conseguindo assimilar, fatalmente muitas pessoas estão conseguindo ouvir e assimilar. Maravilha.
Nosso tempo já está se esgotando, então eu quero, assim, em primeira mão, agradecer a vocês que estão nos assistindo. Não esquece de curtir o vídeo, de seguir o canal e principalmente comentar aqui as perguntas. Vou deixar aqui na descrição para vocês as informações da banda Elos Voices, o telefone, o contato, o site, etc, para que vocês possam. E eu queria pedir ao Leandro, eh, primeiro agradecer você por estar aqui comigo, por me prestigiar esse dia, esse canal tão legal que está saindo agora. E eu queria que você falasse para nossos convidados que estão nos assistindo como achar a banda Elos Voices, como acompanhar a banda Elos Voices, para que eles decidindo contratar, precisando de músico, eles vão até vocês. Fala lá para a galera, por favor. Vamos lá. Primeiramente, o nosso WhatsApp ele é 15 99 777 9241. Repetindo, 15 99 777 9241. E siga no Instagram, Banda Elos Voices. @banda Elos Voices. Tudo junto. Banda Elos, não é luz, é Elos, com L só no plural. Voices, também no plural. Tudo junto, tá bom? Maravilha. Leandro, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo. Valeu, pessoal. Uma satisfação imensa. Obrigado, Edu, pelo E convite. eu queria mandar Até um a beijão próxima. para meus sobrinhos aí, ó. Beijo para vocês, para meus filhos que estão nos acompanhando e para todo mundo da família que sempre está nos apoiando. Valeu. Valeu, pessoal. Abraço. Até mais.